Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Talk. Vamos direto pro vídeo. Marketing de conteúdo hoje vende bilhões ao redor do mundo. É uma estratégia muito famosa, extremamente usada por todos, inclusive por mim. E uma das grandes pioneiras nisso foi uma marca de pneu, a Michelin. No início do século XX, a Michelin ela criou um guia completamente gratuito, um guia turístico, que mostrava para as pessoas e indicava hotéis, restaurantes. Ela fez isso estrategicamente e foi genial. A Michelin percebeu que com esse guia, ela estava fazendo as pessoas viajarem mais. Logo, elas estavam usando mais o seu carro. E quanto mais o carro era usado, mais o pneu era gastado e consumido. Então, mais elas precisavam trocar os pneus, e quando elas iam trocar os pneus, simplesmente elas lembravam de quem? Da Michelin, que tinha o seu guia turístico. E essa estratégia deu muito certo. Isso posicionou a Michelin como uma marca confiável e também essencial para os motoristas. Inclusive, hoje o guia Michelin ainda é um dos sistemas de maior prestígio do mundo em avaliação de hotéis e restaurantes de qualidade. A lição aqui é que a Michelin ela não ficava panfletando o produto dela. Ela focava em educar e informar o seu público para construir confiança com as pessoas. Esse é o poder do marketing de conteúdo. É criar valor para a sua audiência, criar confiança. E você com certeza pode aplicar isso. Começa a criar verdadeiro valor para sua audiência, somando com a vida deles. Você vai ver que eles vão confiar mais em você e com certeza eles vão acabar comprando mais aquilo que você vende. E se você gosta de conteúdo sobre marketing e negócios, clica no seguir. Bom, Nath, muito obrigado, por ter vindo aqui de Balneário Camboriú, especialista em marketing. E referente ao que eu te passei agora, esse nosso vídeo aí, eu queria que tu falasse um pouquinho referente a esse marketing de conteúdo, se ainda é válido, como é que tá isso no mercado de hoje? Luiz, primeiramente eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, né? O Cast vem trazendo conteúdos aí bem interessantes, bem importantes, bem relevantes pra gente. E poder estar aqui é sempre um prazer, né? O que falar desse marketing de conteúdo, né? Acho que as pessoas entenderam que realmente o marketing de conteúdo, ele é atração, né? Sim. Ele é aquilo que ele promove o relacionamento, as vendas. E esse foi o boom da mudança do marketing, porque hoje as pessoas, elas querem percepção de valor, elas querem experiência. Antigamente, quando a gente falava assim, marca, a gente estava muito relacionado a slogan, cores, né? Nome. Hoje não. É o que ela tem para oferecer. Então, marketing de conteúdo é tudo hoje, né? Mas as cores hoje ainda têm algum fundamento, né? Tem. Por exemplo, em tipo de logomarcas, que a gente vê hoje muito, por exemplo, for falar de comida, normalmente é amarelo, né? De alegria, outras coisas, as pessoas usam laranja, né? Depende muito de cada marca e de cada conteúdo que aquela empresa utiliza. Às vezes eu falo assim, muitas vezes a empresa quer colocar uma marca, uma cor porque ele acha bonita aquela cor, mas às vezes não se identifica com o perfil que a empresa quer trabalhar, que a empresa quer vender, né? E isso tu acredita que, por causa de todo esse cenário atual, acredito que a mudança de brand hoje de algumas empresas, ele vem mudando realmente por causa disso, na tua opinião? Ou eles vêm porque, o vizinho lá mudou, eu quero mudar minha marca, deixar mais, né? Eu quero deixar mais bonita a minha logomarca, mas a pessoa não tem uma estratégia em frente daquilo. Mas eu acho que é sobre isso. Acho que tudo se resume à estratégia. Hoje, entender que o marketing, ele tá tudo ligado, né? Isso que você falou, que você apresentou, a psicologia das cores. O que ela transmite? Então, primeiro, tu conhecer a tua marca, o teu produto, o que ela oferece, como é a persona, né? Como que ela conecta. Aí você sim dá passos de atualizações. Você pode fazer inúmeras atualizações, mas desde que você não fuja do teu branding, né? Sim. Porque o que acaba acontecendo hoje? O marketing, ele é um promotor de comunidade. Né? Então, a tua comunidade, ela vai te identificar por algum ponto. Por uma cor, por um slogan forte, né? Sim. Então, tu não pode sair disso. Não tem como sair disso. Então, assim, tudo dentro do marketing é estratégico. Sim. Né? Simbologia, as cores, o slogan, ele tem que estar relacionado ao que tu quer botar no mercado e aquilo que tu quer comunicar com a tua comunidade. Não é para todos. É para quem tu quer vender. É engraçado falar sobre isso, me lembrei recentemente, até quando tu vê que o brand, ele é tão importante na mudança, né, de uma empresa, ela pode ser tanto pro lado positivo, quanto pro lado negativo. E recentemente a gente teve uma marca de carro que fez uma mudança de brand total para essa, não vou nem comentar, né, e essa nova cultura, né, que tem. E eles tiveram que imediatamente mudar a Jaguar, né? A Jaguar, né? Teve, então, uma mudança.
Pausa rápida nesse episódio só para dar um recadinho. Você já pode gravar o seu podcast aqui nos estúdios da Du. Chama no direct. De brand totalmente woke, né? Então mudaram completamente e foi muito negativo para eles, né? Porque era uma marca de potência, uma marca que, né? E eles vieram com completamente diferente do que a história da marca já é, né? Então isso fez com que ela teve que voltar, né? Voltou atrás para tentar reposicionar a marca no mercado mundial, que teve bastante repercussão. Então, isso é muito importante a gente saber realmente aonde está o teu público, né? Exatamente. Até porque o que acaba acontecendo? Existe uma ritualidade referente a isso. Então, quando você tira alguma coisa do papel, quando você tira, né, isso do eixo, as pessoas deixam de te encontrar, ou vai perder algum valor de conceito, né? Então, o que a gente tem que sempre pensar é que por mais que você queira um rebrand, um novo reposicionamento, não pode deixar de comunicar com a tua persona, principalmente se você já vem estabelecendo contato com aquela comunidade, porque é ritualístico, ela está acostumada a encontrar aquilo. Né? Por mais que ela quer uma versão mais contemporânea, mais atualizada, seja do que você for fazer, mas ela quer encontrar a força daquele produto, daquela marca, daquele serviço ainda naquele lugar para não perder a confiança. É relacionamento com a marca, né? Total. Por isso que eu falo, o marketing ele é muito estratégico, porque você cria esse relacionamento e aí você tem que entender que ele tem várias pontas. Né? Então, assim, você vai trazer um produto novo, um serviço novo, vai fazer essa implementação no mercado, mas tem o conceito, né? Qualidade, padrão, né? Então as pessoas têm essa conexão, porque gerou relacionamento. Sim. E assim, ó, vamos mudar um pouquinho, a gente fala muito sobre empresa, né? A tua especialidade hoje é marketing muito para o mercado imobiliário, que é a minha especialidade hoje também com o mercado imobiliário. Eu queria que tu falasse sobre a importância do brand, né? Mudança de marketing, que a profissão de corretor de imóveis hoje, né? Vamos falar do que a gente eu faz quero no dia a dia, e eu quero, né? Porque é um assunto que eu gosto muito de falar e acho que é uma oportunidade que a gente tem hoje, né? E eu tenho bastante corretores de imóveis também que escutam, né, o nosso duo aqui. Eu queria que eles entendessem, às vezes me perguntam bastante sobre isso com a gente, né? Qual que é a importância para o corretor de imóveis em termos de notoriedade para ele, em termos de marca, ele entender a importância do brand para ele, né, hoje. O que tu me diz hoje a respeito disso? Que mudou muito, né? Hoje o que eu entendo, Luiz? O teu posicionamento no digital, ele por si, ele já tem um marco e uma presença. Aí quando a gente fala de branding, de você entender quem você é. Hoje a gente tem um mercado bem concorrido, né? Ali atuando principalmente nos mercados aqui à nossa volta, a gente sabe. Mas você tem um ID, você tem uma identidade. Esse é o teu brand. Aí você precisa entender com que público você vai conectar. Então tem corretores que quando ele pensa na área da corretagem, que ele quer vir para corretagem, a primeira coisa que ele pensa é alto padrão. Né? E é comum, é normal. Mas peraí, mas qual é o meu ID? Com quem que eu conecto? Qual é o meu público? Quais são as perguntas que eu tenho que fazer para descobrir qual é o meu brand e a minha identidade? Por quê? Hoje, dentro da corretagem, você vende, você conecta com dois públicos. A pessoa que quer investir e a pessoa que ela quer morar. Então, o mercado ele é amplo, sempre vai ter espaço para todo mundo, mas a autenticidade, que é o que o público busca, né? Ela é extremamente importante, um divisor de águas, porque talvez você tenha uma carreira muito próspera quando você entende o teu brand, o teu posicionamento ali, do que Ctrl+C, Ctrl+V. Hoje as pessoas querem impacto real, né? Elas querem se conectar com aquilo que realmente é verdadeiro. Então, dentro da área da corretagem, é um ponto muito importante, porque você não pode fazer por fazer, postar por postar, estar ali por estar acompanhando a manada. Você tem que saber o porquê que você tá ali. Para quê, né? E também um direcionamento, né? Porque, por exemplo, às vezes tem corretor que vende de tudo. Eu vendo Minha Casa Minha Vida, mas vendo alto padrão. Não vai fazer direito uma das duas coisas, ou até mesmo nada, né? E a gente percebe hoje que o mercado mudou muito, né? Então, a gente também, quando a gente faz alguma mentoria, alguma coisa, a gente percebe o corretor que vende hoje o empreendimento de Minha Casa Minha Vida e tal, dificilmente ele vai vender um empreendimento de alto padrão. Porque
é muito diferente. Né? A conversa é diferente, o teu network é diferente, onde você vai estar é diferente, o teu público não está no mesmo lugar que você vai estar. Ou seja, se você quer mudar, né, o teu produto, você vai ter que mudar também aonde você vai estar, né? Teu posicionamento. Então isso muda completamente a rede social, né? E eu acho que eu sinto isso na pele, né? De muito corretor que a gente conversa, vem trabalhar, hoje eu trabalho com o melhor alto padrão, daí eles vêm conversar com a gente e eu vou olhar o perfil. Não tem como, eu faço isso no meu dia a dia, né? Eu uso muito a rede social, né? Para fortalecer a minha marca, Luiz, e a empresa. E quando eu olho que o Instagram do corretor não tem absolutamente nada ali, ou ele só tem foto de imóveis e não tem nenhuma foto dele, ela falou, cara, não dá. Tá explicado por que não consegue vender. Virar a chave. Né? Eu tô errado ou, no meu ponto de vista, eu queria que tu passasse do teu conhecimento, né? Das mentorias que tu faz também referente a isso. As pessoas, elas negociam com pessoas. Né? Então, tu não tá lá como um classificado. Tu tem que estar lá como uma imagem. Né? Teu lifestyle, o que seja, mas tu tem que estar lá como tua imagem. E não... Tu, primeiro, antes de tu vender um teu produto, tu precisa se vender, né? Exato. Então, eu acho que as pessoas, elas querem fazer negócio com pessoas que têm sucesso. Ninguém faz negócio com fracassado. Então, eu acredito que se você tem um bom marketing, né? Algo... Se você apareça, você não precisa ser o melhor. Você tem que ser mais lembrado. Quanto mais você está ali na tela, quanto mais bonito está a tua rede social, quanto mais bonito está a tua forma de apresentar um imóvel ou de falar, a probabilidade de vender é muito maior. Com certeza, com certeza. E nessa parte do relacionamento, o que a gente precisa entender? Quando a gente fala de conexão com pessoas, vamos trazer isso para a prática. É um olhar. Quantas vezes você vai numa bancada, por exemplo, de atendimento, você olha para uma pessoa, você em instantes já faz a conexão. Você sabe por quem você quer ser atendido. Aí eu vou numa rede social, que hoje é o nosso currículo, que é a nossa carteira de identidade, querendo ou não. Eu não sei o tom de voz, eu não sei como ela fala, eu não sei como ela comunica, eu não sei como ela se comporta. E aí eu vou ter receio, com certeza, principalmente fazer uma negociação ou que vai envolver os meus investimentos ou a minha família, né? Falando de moradia. Então, assim, eu preciso entender que mesmo através das telas, eu estou gerando conexão com as pessoas. Então, a forma que eu me comporto, os lugares que eu vou, aquilo que eu gosto, e o que é mais legal, o que eu acho interessante, é que você tem que trabalhar muito a tua verdadeira identidade e não buscar um personagem, né? E aí onde eu volto a falar, que a gente já falou sobre o teu ID, a tua identidade. Porque é o que gera conexão. E daí tem público para todo mundo. Porque às vezes eu não quero me conectar com aquele porque ele é muito sério, ou porque esse faz muita só meme, trend, entende? Então eu preciso ter o conhecimento, né, da minha identidade para eu poder de fato ter uma postura e uma autoridade no campo digital. E quanto mais verdadeiro tu for na rede social, melhor, né? Porque, como você falou, tu não se torna um ator na rede social e fora da rede social tu é uma outra pessoa, por exemplo, né? Então, a pessoa que te encontra na rede social, quando vai te encontrar pessoalmente, pô, ele é exatamente essa pessoa que eu vejo, né? Você tem essa comunicação. Acho que isso é fundamental também, né? E mesma coisa, Nath. Marketing. O marketing tradicional, o marketing digital hoje, né? O que tu vê entre eles? Ainda o marketing tradicional ainda faz efeito ou só o marketing digital hoje faz efeito? Tradicional que eu digo é panfletagem, é uma placa, é algo nesse sentido assim, né? É o tradicional que muita gente fazia, né? Antigamente. E o digital veio posteriormente, né? O que tu me diz? Ainda o tradicional, na tua opinião, ainda vale a pena fazer ou a pessoa tem que estar 100% digital? Eu digo que tudo é estratégia. Por quê? Hoje no digital é uma pescaria em rede. Você tem a possibilidade de trazer, né, e captar pessoas de todos os lugares. A conexão que você faz hoje no digital ela é muito ampla, mas nada te impede de pescar com a varinha. Então, o que eu penso, assim, o que eu entendo de tudo isso, assim, é que tudo é muito estratégico. Porque o meu público, ele tem essa miscelânea de gerações. E dentro disso é a forma que eu vou interagir com ele. Às vezes a minha venda não vai acontecer na rede digital, ainda é com aquele público antigo, né? Que tem, então, eu preciso ter estratégias de estar
Uma coisa que eu falo assim, que a maior estratégia é massificar a tua presença. Uhum. Então, estando no digital, procure também estar em outros lugares também, porque quanto mais você se apresenta, mais você massifica a tua presença e tem a possibilidade de ser lembrado, que foi o vídeo que a gente acabou de ver. Uhum. Foi o que eles fizeram, né? Ele não vendeu pneu. Ele não vendeu pneu, foi a última coisa que ele fez, né? A Então, consequência do que ele tava falando era compra de pneu. A pessoa ia ter que fazer isso. Ia ter que comprar para poder viajar, para poder... Ou seja, exato. O que ele trabalhou em cima da marca foi totalmente diferente do que realmente o produto em si, né? Eu acho que isso é muito ligado ao corretor de imóveis. Ele vende ele primeiro para depois ele vender o produto para o cliente, né? Com certeza. Então, é como eu falei, o cliente ele tem que ter uma confiança muito grande em cima para poder entender, né? Nos últimos 20 anos aqui, o marketing mudou demais, né? Quanto tempo hoje, Nath, tu trabalha com marketing em si? São 6 anos, 7 anos. 7 anos. Indo pro Já sétimo mudou ano. muito. Muito, Né? Então a gente estava constantemente. vendo muitas matérias sobre marketing de 20 anos atrás, de hoje. A gente vê que tem a inteligência artificial que está aí também para mudar muito e facilitar, inclusive até mesmo no marketing, né? Porque a gente ajuda a melhorar as fotos, a gente ajuda a colocar nós em qualquer outro lugar que a gente queira, né? Então isso muda muito. A gente pede muitas opiniões, né? E mudou. E tu acredita que... Como é que tu vê o nosso marketing, né? Daqui para frente hoje? O que tu pensa no futuro hoje do marketing? Como é que vai continuar com essa evolução que a gente está tendo hoje ali? Olha, eu vou te falar assim, o marketing, ele teve uma explosão muito grande, né? Para reposicionar, para vender, ele virou um grande gerador, assim, de negócios, de fato, porque antes o olhar era muito voltado para a parte só publicitária, até as pessoas entenderem que existe um marketing que liga todas as pontinhas, assim, né? E o avanço de conhecimento, de tecnologia tem aprimorado bastante coisa, e eu acho que as pessoas precisam muito se antenar para essa evolução que está acontecendo e realmente mergulhar, entender e aprender, né? E eu digo assim de diversas formas hoje, né? Hoje um dono de empresa, né, ou autônomo como corretor, enfim, ele tem que estar ligado nessas inovações, nessas ferramentas, porque ela vem para otimizar. A gente está num mundo muito imediatista, né? E o cliente, ele não vem desinformado. Ele é um cliente que ele também tá antenado nessas movimentações e nessas mudanças, assim, né? Então, se você quiser continuar correndo, você tem que se antecipar e tem que mergulhar no conhecimento, porque daqui para frente, acredito que cada vez em espaço de tempo menor, essas evoluções vão acontecer, né? E diz uma coisa, como equilibrar o brand de uma empresa e o brand do empreendedor? Tu entende? Porque hoje em dia a gente vê muitos donos de empresa sendo a cara do negócio, Sim, sim, né? Como equilibrar isso hoje, né? sim. Mudar o brand, fazer um brand novo para uma empresa, mas também tem o empreendedor. Mas eu vou te falar uma coisa, assim, ó, hoje o que a gente entende é que a humanização, lojas que utilizam o empreendedor, elas têm 40% mais chance de conversão de venda do que, né, aquele posicionamento antigo. Então, assim, se tá dando certo, se é o que o teu público tá buscando, se é o que o mercado tá entendendo, não tem o porquê você ficar ali no passinho formiguinha. O que você precisa, assim, é entender, né, e fazer isso da melhor maneira possível e ajustar. Mas hoje, o poder de conversão é de quase 40%, né, das pessoas que utilizam, né, a cara do dono. Muitos CEOs viraram influencer, né? E as empresas realmente cresceram muito mais com isso do Exatamente. que usar influenciadores do mercado, pagar para influenciadores do mercado para ser a cara da empresa, sendo que esses influenciadores não conhecem nada da empresa. E quando foi entendido isso, né? A gente vê vários grandes aí, né? Tem o John Dirby, né? Que do MED foi fundamental. Eu acho que ele foi tirando ele e o Luciano Hang, né? Que foi o pioneiro, né? De estar com a imagem dele construindo, né? Uma marca que ninguém mais do que eles conhece a própria marca, né? E eu acho que isso também trouxe milhões de donos de empresas, pessoas que nunca iam colocar o rosto para aparecer,
e começando a ser influenciadores hoje, né? Uhum. Então, acho que isso que tu comentou, que tá ficando muito humanizado, eu acho que a gente consegue ver isso no dia a dia já nas redes sociais, né? Com certeza. Eu ia falar, usar esse exemplo do Luciano, a forma que ele tem posicionado. E até é engraçado que ele gerou conteúdo em cima disso, de uma própria experiência. Ele vem, tem, de vez em quando aparece na minha timeline lá um videozinho curtinho que ele fala do faturamento dele quando ele começou a aparecer na frente das telas, né? O quanto isso mudou. Mas é por quê? É porque hoje a nossa geração é relacionamento. Network, né? É você se conectar com a pessoa. Então, eu tinha o dono de uma marca aqui, parece que tinha uma escala muito grande para chegar lá. Aí distanciava do produto, do serviço, do que era Uhum. oferecido no mercado. Quando ele começou a ficar mais acessível, mais perto de mim, pelas telas, a falar Uhum. comigo no meu dia a dia, eu entendo que eu posso, que eu quero comprar aquele produto, marca ou Uhum. serviço, né? Então é relacionamento, gera conexão. Uhum. E tu acredita que as redes sociais com os vídeos, os podcasts que foram criados, YouTube, né? Ele mudou a forma de marketing também, referente, porque antigamente era tudo estático, né? Sim. Então as pessoas faziam material, foto, vídeo e tal, e agora fotos e faziam material estático e jogava no... fazia propaganda, fazia panfleto, fazia alguma coisa nesse sentido. E agora tem os vídeos, né? Então as pessoas Uhum. elas tiveram que aprender oratória, né? E aprender a olhar em frente à câmera e falar, Aham. né? Então as pessoas têm que saber que as pessoas, nós que estamos, né, falando, quem tá lá tem que ver que a gente tá, se a gente errar na fala, a gente vai continuar falando. Por exemplo, aqui não tem corte. Aqui, né, eu sempre falo, nosso podcast não existe corte. Ah, errou, derrubou uma água, a gente vai limpar e vai estar no ar continuando falando, porque isso pode acontecer no dia a dia. E é a mesma situação, acho que quando a gente fala de ator, que a pessoa vira tal, ah, meu Aham. Deus, eu vou gravar 10 vezes, que não ficou bom o meu vídeo. Na verdade, nunca vai ficar perfeito. Então é melhor tu ter do que não ter, Uhum. né? Então no momento que tu tenhas coragem de... pelo menos da forma que eu penso, eu queria que tu depois falasse a tua opinião a respeito disso, né? Quando tu tiver coragem de colocar a cara numa câmera e começar a falar, apresentar um imóvel, ou falar conteúdo, alguma coisa que tu queira na rede social, seja você, né? E não importa se você errou, se falar uma palavra errado, ah, meu Deus, falei errado, tal, desculpa, e continuar falando, não precisa parar a gravação e fazer. Eu acho que aquilo é o que conecta com as pessoas. Depende muito do ramo que você vai atuar, obviamente. Você Uhum. vai trabalhar com um produto de altíssimo padrão, o teu vídeo tem que Uhum. ser de altíssimo padrão. Né? Então, tudo depende do que tu... Eu tô falando no mercado imobiliário, depende muito do que tu vai Uhum. fazer. Por exemplo, obviamente, se eu quiser fazer uma venda de um imóvel, o meu vídeo tem que ser adequado àquele imóvel, Uhum. né? Não vou Uhum. fazer um vídeo meia boca vendendo um imóvel de 5 milhões. Esquece, Não vai chegar no não vai público, chegar no né? meu público. Então, tu tem que também ter um cuidado muito grande com isso, Uhum. né? E às vezes muitas pessoas querem ter esse público, mas não investem num profissional de marketing que tenha... Uhum. Pode fazer umas fotos, pode fazer vídeos, pode mudar totalmente a tua estrutura profissional e as pessoas não querem fazer esse investimento, Uhum. né? Queria que tu me falasse um pouquinho do que tu acha que está acontecendo no mercado, já que tu atende hoje muitas pessoas desse meio, né? Falar, Luiz, eu venho do audiovisual já há 12 anos, né? Eu caí no marketing porque eu vinha da fotografia. E aí eu fui migrando, migrando, e daí em contato com entregar fotografia para empresas, eu comecei a me interessar pelo marketing, pela publicidade, foi nesse formato. Eu lembro que eu estava no meu segundo seminário de fotografia, né? Uhum. E um dos palestrantes, que era para falar sobre fotografia, começou a falar de vídeo. E foi algo bem maluco, porque as pessoas, foi até ali no Cine Itália, Balneário Camboriú, começaram meio que sair dispersas, não entendendo nada. Poxa, eu venho para um trabalho de fotografia, alguém fala de vídeo. E uma fala eu falo isso porque me marcou muito quando ele falou assim: o mundo vai ser na vertical. Preparem-se. Eu sei que hoje vocês estão aqui no seminário para fotografia, mas daqui para frente será vídeo, né? Então, tipo assim, são alguns anos lá atrás que já havia projeção das telas de como seria o comportamento das pessoas que iriam consumir, né, esses produtos e serviços. Nós mudamos o nosso comportamento. Isso é sobre o comportamento do consumidor. Ele mudou.
né? Ele deixou de ser do porta na porta, né? E passou a ser através das telas. Então, as pessoas tiveram que fazer essa migração e entender o comportamento. É óbvio que é igual a gente. Eu trabalho com câmera, eu sou ótima atrás das câmeras. Na frente a gente fica com medo, né? De gaguejar, de falar errado, de se expressar errado. Mas com o passar do tempo, a gente vem trazendo essa dinâmica, entendendo a interpretação, postura, corpo, intenção, e aí você começa a trazer uma realidade, porque isso é que dá sustentabilidade. Quando você constrói um personagem, você não vai conseguir dar sustentabilidade, né? Então você tem que ter esse entendimento, né? E o que eu falo, intenção do que você está fazendo. E quando que tu percebeu que o brand ia ser importante pra tua carreira? Quando que eu Porque percebi? tu mudou. Tu mudou teu brand. Quando que tu percebeu isso? Quando eu conheci de fato o meu produto e serviço, a minha identidade enquanto profissional, quem de fato é o meu público e como que eu quero comunicar com ele. Aí veio a intenção de como fazer, de como conseguir alcançar, atrair, né? Porque primeiro você atrai, aí você gera o engajamento, aí você faz a entrega. Porque você era de atrás das câmeras. Sim, Hoje você está na frente na das frente. câmeras. E como foi essa mudança pra ti? Eu acho que entender o que eu poderia fazer também, além das entregas que eu fazia por trás. Eu já trabalhei em programa de TV, em captação, né? A minha mente, ela já trabalhava na parte estratégica. Você montar uma cena hoje para TV, você tem que ter uma direção de câmera, de imagem, né, dessas coisas assim. E daí eu entendi que a minha cabeça já estava ali tic-tac trabalhando na parte estratégica. Aí eu entendi marketing estratégico, ele pensa em várias pontas, né? Aí eu falei, agora eu preciso me reposicionar. Preciso vir para frente das telas e começar a falar, trocar experiências, buscar conhecimento, né? Que é uma coisa que eu faço constantemente. Eu acho que a gente, quando se fala de conhecimento, nunca está pronto 100%, no sentido de que a gente sempre pode aprender algo mais, né? Até por conta da evolução do mercado. E daí foi onde eu comecei a fazer essa migração, assim, essa mudança. E daí tu abriu agora uma empresa, Isso. né, do segmento, e o que hoje, estrategicamente, você faz com essa empresa? O que essa empresa traz pro público? A galera do marketing é muito criativa, né? Mas mais do que ser criativa é ter essa intenção, né? Da mesma forma que dentro da fotografia eu percebi que eu poderia atuar no campo de marketing, porque havia um gargalo, havia uma necessidade, eu também comecei a enxergar participando do marketing. Você participa de áreas comerciais, você vai para dentro da empresa, então você começa a enxergar ali alguns gargalos. Eu comecei a compreender que eu tinha serviços, pessoas à minha volta, né? Hoje eu tenho uma sócia também que atua comigo, que poderiam entregar. Que está presente, Que está inclusive, aqui, tá? presente Do lado de aqui. cá. Verdade. Que poderiam entregar serviços de qualidade para suprir aquela dor e aquela necessidade do meu cliente. Então, hoje a gente tem uma empresa que ela entrega consultoria e assessoria empresarial, desde a criação, implementação, recolocação no mercado e expansão de negócios. A nossa fala hoje dentro da Tripton é uma entrega simplificada de algo que realmente vai funcionar. Então, a gente não trabalha essa ideia de mágica, né? Não tem nada muito mágico. Mas é o básico que precisa ser feito, que ele é existente. Então, eu trago luz para o negócio do meu cliente, né? E a gente entrega faz essa entrega de valor. Hoje, dentro da Tripton, a gente tem uma metodologia, que é a metodologia 4P, que é propósito, pessoas, processos, né? E performance. E me diz uma coisa, mudando, como a gente coloca na cabeça dos empreendedores, como é que a gente vai transformar eles, né, em embaixadores da própria marca? Como fazer isso? Cara, deixa eu te falar. Aí, Porque de fato. é difícil É para difícil. muitos proprietários uma coisa de aparecer. Ah, eu não quero aparecer, né? Então acontece muito isso, só que hoje a importância disso é muito grande, né? E como fazer isso? Como fazer com que essas pessoas apareçam na telinha? Primeiro, quebrar esse tabu de tela, né? Acho que é a parte principal, é aquela questão que a gente fala, você não tem que estar sempre pronto, mas você pode ir aprendendo a se posicionar assim no meio do caminho.
Hoje, eu acho que para o empreendedor estar ali, ele tem que estar com o seu negócio muito bem estruturado também, né? Porque acaba sendo mais uma operação. Então, hoje, o dono de negócio que ele não tem as coisas muito bem processadas ou estruturadas, ele vai ser uma pessoa que ele está bitolada. Então, ele vai ser difícil de se posicionar. Mas uma vez que ele tenha, eu acho que quebrando esse tabu das câmeras e entendendo que a pessoa que mais vai conseguir trazer valor para a marca, que vai trazer valor para o serviço é ele mesmo, é enfrentar o medo, é procurar ajuda, contratar profissionais, seja de oratória, né, visagismo, daquilo que ele quer Isso comunicar. ajuda muito a fortalecer o relacionamento com o consumidor também, né? Com certeza, com certeza. É aquilo que eu falei, é a aproximação, né? Eu compro de uma marca, então eu sigo o dono. Quando a pessoa ela é fã daquela marca, ela consome aquela marca, ela sabe tudo sobre a história da marca. O consumidor está muito mais exigente hoje. Eu vejo que o consumidor hoje, ele não está comprando preço, né? Ele quer experiência. Então, ele vai ver né? Eu sempre falo assim, a minha opinião, a minha humilde opinião referente a isso, né? O que eu vejo no mercado, eu queria que tu falasse um pouquinho também sobre isso. Eu vejo que o consumidor, ele está começando primeiro a ver qual é a experiência que aquela marca vai dar para ele. Para depois ele verificar a possibilidade de comprar ou não, né? O problema vem outros fatores, obviamente. Mas o que eu percebo hoje de mudança de mercado, de marca, de preço, de valor, né? Valorização de produto, eu vejo que o consumidor, ele tá hoje, pô, cara, que experiência que eu vou ter? Né? Antigamente a gente via assim, brasileiros que gostam muito de veículo, de carro. A gente vê, tá, mas espera aí, eu vou comprar aquele carro, é bom? Cara, mas espera aí. Hoje em dia tem muitas marcas, né? Hoje em dia veio marca chinesa, veio tudo pra cá. Que experiência aquela marca vai dar pra mim para que eu use esse carro dele? Porque tem muitas marcas boas hoje. Então, qual que vai dar mais experiência para mim estar com a minha família dirigir? Ou seja, antigamente era 4 marcas. E era aquelas 4 marcas e acabou. Né? Então hoje mudou muito, né? Tu gostava mais de uma marca, era pronto. Hoje não é o fato de gostar. Hoje, por exemplo, tu chega num determinado valor de veículo, tem milhões de opções de alta qualidade, né? Então o que aquela marca vai gerar de valor para mim andar com ela, né? Então a gente vê acontecendo muito isso. Isso não muda referente a qualquer outro tipo de produto. Eu acho que o consumidor, ele tá muito mais exigente com isso, né? Sim. É aquele estudo, né? Comportamento do cliente, entender que hoje ele busca pertencimento. Ele quer pertencer àquela marca, né? Ele quer ter aquela experiência. Antigamente, o que você tinha de marketing, o que você tinha de publicidade era status, né? Então, eu compro de tal marca, eu tenho tal carro. Isso era um status. Hoje, não. Hoje, ele quer saber que ele tem porque ele pertence a uma comunidade. Por exemplo, você gosta de moto. Tem lá a sua moto. Minha Harley, Inclusive, até tenho motorzinho tatuado. Né? Por quê? Porque é a tua tenho ela comunidade. e o motor tatuado. Isso fala contigo e faz a conexão com a marca. Então, isso é sobre pertencimento. Né? Então, hoje o consumidor, ele não quer só comprar. Né? E aí a gente entra até naquele famoso vender sem vender. Né? Mas ele quer o quê? Ele quer gerar pertencimento, relacionamento. A Harley é uma das únicas marcas de moto que não vende Harley, vende experiência. Isso é verdade. Total. Que ali não importa o tipo de modelo de Harley que você tenha. Você pode ter uma Harley de 50 mil ou de 200 mil, você vai estar no mesmo grupo. É isso. Então, vai ter a mesma, né? Você se torna participante daquela comunidade. Exatamente, Né? a comunidade. É onde eu vou chegar. Inclusive, ia falar justamente sobre a comunidade. Que a gente vê muita... Tu acredita, eu vejo muitas pessoas falando em comunidade, né? Tu acredita que num futuro muito próximo vai gerar muitas comunidades referente a determinadas marcas e que vai gerar negócios referente a essa comunidade. Tu vê isso acontecendo num futuro próximo? Tu já vê isso acontecendo já? Ou tu acha que isso vai ser... vai vir daqui a pouco e já vai morrer, por exemplo? Não. O que tu vê nisso? Não, eu vejo que é uma coisa que já tá numa crescente, assim, né? As pessoas, elas veem esse efeito manada de pertencer àquele grupo, né? Elas vêm nesse conceito e eu acho que cada vez mais a tendência, ela é se intensificar.
Porque você levanta aquela bandeira, você compra aquela causa, você se ajusta àquele grupo, né? E hoje é o que as pessoas elas querem, né? Então eu acho muito difícil que isso tenha um corte, mas eu acho que muito mais evolução, né? E aí isso já traz uma luz para quando eu tô falando de que eu quero colocar algo no mercado, como, quando, o quanto ele vai envolver o meu consumidor. Comunidade, né? Então, é toda essa ritualística assim que existe, que tem, eu acho que é algo bem marcante, na verdade é algo bem marcante da nossa geração. Acho que dificilmente vai se perder, mas no tempo atual é algo realmente já bem marcado assim, né? Uhum. E que dicas que tu daria hoje pro público, né, que ouve a gente? Vamos puxar pro mercado imobiliário, que é uma experiência muito grande que tu tem referente a isso também, pelo tempo que tu estás trabalhando, tu trabalha, inclusive também trabalhou com arte de estética, em de advocacia, tudo, né? Uhum. Mas falando um pouquinho do mercado imobiliário hoje, o que que você falaria, qual era a dica que você daria hoje para quem tem vergonha, né, de estar na rede social e que tá começando no mercado hoje? Então tem muita gente que está começando no mercado, o que que eu vou fazer? Eu só faço vídeo, o que que eu tenho que fazer na minha vida para poder iniciar iniciar um marketing para que eu possa ser um bom profissional, por exemplo, que eu tenha autoridade naquele assunto do mercado imobiliário? Na tua visão, né? O que que tu Olha, recomenda? acho que um recado assim que eu digo para todos que hoje a nossa maior dificuldade é a tal da criação do conteúdo, né? Eu preciso fazer algumas perguntas simples para entender aquilo que eu quero falar, porque tudo é intencional. Uhum, Você tem que se posicionar de uma maneira intencional. Aí, conforme isso for agregando valor, você vai agregando uma massa, uma presença, você consegue ir trazendo melhorias. Mas antes de expor, externalizar isso para uma pessoa, eu preciso ter consciência do que é, uhum, do para quê, do porquê eu estou fazendo. Porque hoje a gente falar em marketing é você entender que você tem que ensinar, né? As pessoas querem dicas práticas, você tem que atrair. Eu atraio por quê, como, né? De que forma, de que maneira. Você tem que trazer engajamento. Como que as pessoas se envolvem com o meu conteúdo para que eu produza mais? uhum, Então são perguntas simples que na hora de às vezes montar um roteiro você tem que fazer antes. E não porque assim, eu sei que existe a necessidade para que eu esteja no mercado de me posicionar nas redes sociais, mas não uhum, fazer por fazer. Ter uma intenção do uhum, porquê, para quem, como você está fazendo. Porque tudo isso comunica, uhum. né? E para quem hoje não teria, está começando, não tem condições hoje de pagar uma empresa de marketing para fazer algum material para mim. Quais são hoje, eu queria que tu desse 3 passos práticos, assim, para que a pessoa começasse a fazer um marketing para depois ganhar dinheiro e contratar um bom profissional hoje. Porque tem muita Uhum, gente que não tem hoje condições de contratar um bom profissional para fazer um marketing para ele, né? uhum. Mas eu queria que tu desse uns 2 ou 3 passos que a pessoa precisa iniciar, alguma coisa assim, para que ele comece a fazer um marketing próprio, para depois, quando começar a evoluir, ele Uhum. contratar um profissional para daí sim ter mais sucesso em si, né? Eu acho que de maneira clara e objetiva, uma das partes mais importantes do marketing é você deixar claro qual é o teu serviço, Uhum, né? Que dor que de fato ele resolve, para que você encontre de fato o teu público ideal. Então, isso é extremamente importante, sempre deixar claro o que você entrega de fato para as pessoas, né? E eu acredito também muito nessa questão dessa constância, tá? Ainda que ela seja espaçada, ainda que ela seja, mas que você mantenha-se constante falando sempre a mesma coisa até que aquilo se torne verdade. Tem uma frase que fala, né? Você tem que fazer, não sei como é que é o certo da frase, mas É, até que aquilo seja uma verdade, né? tem uma. Me deu um branco agora também, qual que é Então, a frase que a gente falou até aqui no podcast tempo atrás. eu Tá, ok. esqueci da É. frase, mas eu digo assim. Então, assim, você entende qual é o teu serviço, Uhum, deixa claro pro teu cliente o que que ele resolve e traz uma constância sobre ele. sim. Até que as pessoas lembrem do teu nome, Uhum, né? Elas falem de você exatamente porque, você é fotógrafo, você é corretor, né? Lembrei da Natália, lembrei do Luiz, né? Lembrei nesse sentido. Tu me lembrou uma coisa que eu percebo muito na rede social de alguns profissionais, né? Às vezes coloco, eu tenho 2 perfis. Eu tenho o perfil profissional e o perfil pessoal. Eu tenho minha opinião.
Mas eu queria saber a tua opinião referente a isso. Tu acredita que vale a pena ter um perfil pessoal e um perfil profissional? Ou você teria que ter um perfil só? Uhum. E dentro desse perfil, quem você é na vida pessoal e na vida profissional? Uhum. O que que você me diz? Porque tem muita gente que, eu vou trabalhar com isso aqui, eu vou abrir um perfil Uhum. profissional agora para mim fazer só na parte profissional, o que for pessoal, só dos meus amigos, e tá aqui, meu perfil é fechado e pronto. Por Uhum. exemplo. Como é que tu vê isso? Tu se divide? Eu não. A gente não se divide. Então, tipo assim, a tua presença ali, ela é humana. Então, você tem que estar com a tua presença num todo. Se não tiver uma intenção de separar, por que que eu vou abrir uma outra rede que às vezes eu nem vou conseguir dar assistência? Se eu não me partilho em várias pessoas. Uhum. Eu sou o que eu sou, né? Então, assim, o meu público busca isso. Uhum. Autenticidade, verdade? Então, se eu não tiver uma Autoridade. intenção do porquê, autoridade, né? Algo que vai gerar um impacto real. Uhum. Se eu não tiver a intenção do porquê separar e que aquilo seja justificado, não tem por que eu ficar abrindo várias redes que eu não vou conseguir dar assistência, Sim. né? É o mesmo pensamento que o meu. Primeiro eu queria ouvir você, né? Para depois falar do que eu penso a respeito disso e o que eu falo sempre para todo mundo, né? Eu não tenho 2 perfis, né? Mas o meu perfil, Luiz Carlos Cruz Machado, é o único perfil para todas as empresas que eu tenho e para tudo que eu faço tá na minha rede social e minha rede social é aberta. Então quem quiser saber de mim tá lá e tá tudo ali, né? Eu recomendo, por exemplo, eu tenho uma empresa, no caso, o meu caso é a Sete. A Sete, sim, tem um perfil profissional da Sete, da imobiliária deles, né? Os meus corretores têm o perfil pessoal deles, tal, e tem a empresa em si. Então, quando um corretor fala assim, eu vou montar um perfil profissional, eu já falo, ele não vai dar nem conta de fechar de trabalhar com o perfil dele. Ele vai fazer que já às vezes é meia boca. Ele vai fazer um perfil profissional que vai ser meia boca, entendeu? E depois, não tá dando resultado, não ganho seguidor, não ganho um cliente que me procura, tal. Eu sempre falo, as pessoas gostam de fazer negócio com pessoas. Então eu vejo assim, hoje quando eu faço uma publicação e uma captação de lead, né, a gente conhece também muito bem sobre isso. Quando eu faço CNPJ, quando eu faço empresa, eu tenho uma quantidade X de captação de lead. Quando eu faço para pessoa física, mesmo produto, eu fazendo, né, um vídeo meu fazendo, a minha captação é absurdamente maior. Né? Porque ele quer falar com aquela pessoa que tá naquele vídeo, que é aquele ser humano, ele entra no perfil, vê, o cara é bem sucedido, o cara tem isso, o cara faz aquilo. Meu Deus, ele joga, ele nada, ele corre, ele é igual a gente. E tem isso na rede social. Infelizmente tem, né? E as pessoas se identificam com você. Então elas querem fazer negócio com você, né? Eu recebo muita gente na rede social mandando mensagem para mim assim, Luiz, e muita gente sabe que dificilmente eu atendo o cliente, porque a minha equipe atende. Então eles sempre... E tu vê, eu não falo isso na rede social. Só que o meu posicionamento, quando eles mandam uma mensagem para mim, eles já mandam assim, Luiz, quem da tua equipe pode me atender que eu quero vender um imóvel? Eu quero alugar um imóvel, quem que da tua equipe pode me atender? Ou seja, eles sabem, eu não divulgo atendendo cliente. Eu divulgo em reunião, né? No podcast, eu tô fazendo alguma coisa assim. Eu não faço uma divulgação atendendo um cliente. Quando eu tô atendendo um cliente, que eu faço alguma... É muito raro isso. Então, eu não sei se eu faço certo ou não, né? Mas vem dando certo. E eu sempre recomendo isso para todo mundo. Falo assim, não utilize mais do que uma rede social. Foque quem você é, faz o teu lifestyle, faz você trabalhar e se dedique o teu tempo total nisso. Não em 2 redes. Né? Até porque às vezes também a falta de conhecimento, mas hoje, quando você olha, principalmente em Instagram, né, o que de fato acontece? Ele é uma máquina de fazer negócios? Ele é, mas como de fato ele funciona? Hoje o meu feed ele atrai. Quando eu tô lá no Explorar, que eu vejo uma foto bonita, legal, um lugar bacana, eu vou clicar. Quando eu clico ali, eu vou conhecer o mundo que existe ali. Mas aonde eu realmente gero venda são nos meus stories. Por quê? Storytelling, dia a dia. É isso que as pessoas buscam. Por que esses programas aí como Big Brother, como A Fazenda, tá sempre em evidência? Porque as pessoas consomem o conteúdo da vida das outras pessoas, né? Então elas buscam inspiração, elas buscam alguma forma de conectar. Então é te acompanhando que elas vão gerar essa conexão. Então, as vendas, na verdade, ela acontece lá nos stories, é no teu dia a dia, é na rotina que inspira outras pessoas, que mantém elas conectadas na tua rede. E feed é somente atração.
Então, ter esse conhecimento já faz com que as pessoas tenham intenção do que eu vou colocar no feed, do que eu vou jogar para os stories, e é uma dedicação constante. A gente estar nas redes é muito engraçado. Movimento gera movimento. Quando eu paro das redes, a minha entrada de clientes ela diminui. Quando eu começo a movimentar as redes, eu começo a ficar em evidência, as pessoas começam a lembrar de mim, eu começo a ter contato, e aí eu tenho uma agenda cheia. E tu percebe que, não sei até que ponto isso é real ou não, eu percebo na minha rede, mas quanto menos stories tu coloca por dia, mais tu recebe, tu tem entrega, né? Uhum, Por um ponto é bom, porque as pessoas que vão começar a pensar em fazer uns stories, elas vão ter que fazer uns stories bem feitos, com conteúdo. Porque antigamente tu publicava qualquer coisa ali, tinha 50 publicações no dia, aí o pessoal passava reto. Hoje tu faz 2 de manhã, 2 à tarde, ou uma tarde, uma noite, são 4 ou 5 publicações no máximo no dia, para ter mais entrega, né? Até por causa das publicidades que tem dentro da rede do Instagram. Do Instagram, Facebook, outras, né? Outras empresas. E a gente percebe que os conteúdos são muito mais profissionais hoje. Então eu não sei se tem a ver com a entrega, né? Ali, mas a gente percebe essa mudança, né? Na rede social. Eu acho que as pessoas também estão começando a entender algumas coisas. E quem entender isso rapidamente é o que vai... É o que vai se posicionar melhor. Vai se posicionar melhor. É tudo sobre entender como o cliente e como o consumidor, né, ele se comporta ali, né? Então, hoje, quanto mais eu produzo conteúdo, mais pessoas eu tenho concentrada no Instagram, mais empresas eu tenho investindo na plataforma, e isso vai gerando um flywheel, né? Gera uma roda ali cíclica sem fim, né? Hoje, não é mais sobre o excesso. Por isso que eu falo. Acho que uma das palavras que eu deixo para todo mundo hoje é intenção. Não é sobre excesso, é a intenção que vai gerar essa conectividade. As pessoas antes tinham o hábito, tipo, a academia, postar o tempo todo. Mas será que é isso que a pessoa quer ver, só quer ver? Não. E quando eu faço a entrega de fato de conteúdo? Onde que eu viro a página, assim, né? Então, por isso que eu falo, o marketing ele muda constantemente, porque o comportamento de quem está consumindo, de como está convertendo as vendas, mudam constantemente também. As pessoas mudam as percepções, né? Então, eu tenho que mudar. A gente tem que estar sempre... repaginando e sempre na função, né? É legal, assim, né? Porque a gente começa a perceber como as pessoas querem mudar também. Né? As que querem, né? Porque nem todo mundo quer, e é uma coisa que a gente tenta brigar muito no meio profissional, né? Bom, né? A gente tá indo já pros finalmente, né? Daqui a pouco eu pena, né? Tal. Eu queria primeiro que a produção colocasse aqui o Instagram da Nath pra mim, por favor, na tela. Aí, ó. Viu? Você não mandou as fotos. A gente, nossa produção ali, pegou as fotos. Bom, pessoal, quem quiser seguir ela na rede social, por favor, ali, ó, _, Natália Minas. Natália com TH. É isso, né? E acompanhe... Minas é único, né? Minas. É único. Às vezes eu vou dar meu nome e a pessoa fala assim, Lima? Eu falo, não, Minas Gerais. Né? E quem segue, eles vão ter bastante conteúdo. A Nath faz conteúdo diariamente, né? Para marketing mesmo. Então é bem legal. Se vocês acompanharem, vocês vão ver que a empresa nova também ali. Né? Agora tá um pouco stand-by, porque eu tive que fazer uma repaginada para pôr a Tripton de pé. Sim. Mas já tá no roteiro. É o caso, como eu acabei de falar. É uma empresa. Exato. E a tua pessoa física. Então, realmente. Esse caso, daqui a pouco tu vai trazer toda a parte do profissional para cá também, é normal, né? É bem normal isso. Bom, Nath, eu queria que tu falasse algumas últimas palavras, algumas dicas que tu quer falar aqui pro público, né? Essa é a câmera aqui que vai falar para eles. Eu queria que tu fique à vontade de falar o que você quiser pro público, né? Dentro do nosso tema ou não, vai falar, fica à vontade. E faz a tua propaganda e o que quisesse fazer aí. Bom, Luiz, acho que para quem está assistindo, né, acho que algo que me movimenta muito dentro de tudo aquilo que eu já fiz, daquilo que eu faço e do que eu posso fazer, porque eu não sei o que me aguarda lá na frente, é nunca deixar de acreditar naquilo que a gente pode entregar, né? A gente nunca pode duvidar do valor que a gente tem, porque a gente sempre tem algo a acrescentar na vida de alguém.
Então eu tenho certeza que eu estou falando para pessoas que têm produtos e serviços bons para serem colocados no mercado, só precisam entender como que eu faço a percepção de valor, acreditar, correr atrás, fazer aos poucos e escalando, que sempre dá certo, né? É isso aí. E é isso. Nath, mais uma vez, muitíssimo obrigado, né? Eu A que gente aí agradeço. são grandes amigos aí, que eu fiz questão de querer que tu viesse, né? Pra gente conversar um pouquinho sobre marketing aí com o pessoal. E obrigado, né, por esse tempinho de ter vindo até aqui, a gente conversar. Espero que o pessoal tenha gostado bastante do conteúdo, né? E eu que agradeço, Luiz. É sempre muito bom. A gente sempre tem uma conexão legal, aprende um com o outro, troca bastante Sim, conversa, assim, né? bastante. Você também teve um percentual bem interessante na minha vida, assim, de agregar, de compartilhar Obrigado. ideias, né? Me ajudou ali até em relação à Tripton também, a olhar algumas coisas, né? E muito bom estar aqui com vocês. Espero ter contribuído com Isso, a algo. gente Obrigada. agradece, tá bom? Pessoal, esse conteúdo vai estar em todas as plataformas digitais, Spotify, YouTube, fora os cortes dentro da nossa rede social, que é do Cash Oficial. E também sigam a gente, né? Meu Instagram é LCB Machado e o do Rafa é rafael.duo. Então, fique à vontade e se vocês quiserem também utilizar esse espaço para fazer podcasts, treinamentos, aulas online, também nós disponibilizamos o espaço para quem quiser. Beleza, pessoal? Beijo no coração de todos. Até a próxima.